Fala galera, aqui é Victor Paranhos e esse é o Área 98, o podcast oficial aqui da Gazeta de Sobradinho. E como o próprio slogan já diz, diferente de tudo que você já ouviu. Um bate-papo diferenciado, entrevistas especiais e convidados que são referência na região central do estado. Está no ar o Área 98. Roda a vinheta! Área 98, diferente de tudo que você já ouviu. E sejam todos muito bem-vindos ao episódio 23 do nosso podcast. Mas antes de iniciar, vamos conferir aqui os nossos grandes parceiros do Área 98. Aqui com a gente, loja Rosa Fashion, a variedade em moda, acessórios e os melhores chocolates da Cacau Show, além de muitas cores e novidades chegando diariamente. Também conta com a vasta variedade de acessórios da coleção Petit Jolie. Loja Rosa Fashion, sempre proporcionando a você, amigo cliente, bons momentos. Em Arroio do Tigre, ao lado do Banrisul. Fone Whats 51996661533. E siga também a página no Facebook e Instagram, @rosafashion. Com a gente aqui também, Masterforma Academia, há mais de 20 anos oferecendo um trabalho personalizado em musculação, modelagem estética, tonificação, emagrecimento, condicionamento muscular e preparação para competições. Além disso, conta com a variedade de produtos como suplementos alimentares, produtos de emagrecimento, pré-treinos, pós-treinos e coqueteleiras. Tudo isso você encontra na Rua Frederico Mundstock 276, aqui no bairro Baixada, em Sobradinho. Para mais informações, entre em contato pelo telefone WhatsApp 51999979401 ou acompanhe o perfil no Instagram @masterformaacademia. E bora treinar junto com o bicampeão mundial de supino Antônio Ricardo Carlotto. Aquele abração pra ti, Antônio. E também nossa nova parceria, que é Seu Luiz, a barbearia que vem se destacando na região Centro-Serra. Cortes masculinos, barba desenhada, barboterapia, acabamentos, finalizações, penteados, sobrancelhas e aquele freestyle show de bola. Tudo isso você encontra no centro de Arroio do Tigre. Para mais informações e para dar aquele talento no cabelo, entre em contato pelo telefone WhatsApp 51995332927 e siga também o perfil do Instagram @barbeariaseuLuiz e aquele abraço para ti, Luísa Real. E também fazer aquele pedido especial a quem nos ouve ou assiste, que siga o nosso Instagram e Spotify, Área 98 Podcast. E para você que está aqui no YouTube, tá vendo esse botão vermelho aqui embaixo, se inscrever, clica nele e ativa todas as notificações para ser avisado quando sair um vídeo novo, tá ok? E nesse episódio, contamos com a presença mais que especial do professor e para mim uma referência, né? Foi meu professor lá atrás, 2015 por ali, né? Nosso conselheiro de turma da Escola Silvano Luiz da Silva, Gerson Tasso. Tudo bem, prof? Como é que tu tá? Oi, Vitor, uma satisfação muito grande participar desse teu programa aqui. Estou muito bem, estou enfrentando esse desafio, como te falei no contato inicial. A vida é feita de desafios. Sim. Então, eu estou assumindo mais este, muito satisfeito por fazer parte desse teu programa. Show de bola. Ontem, quando eu chamei o professor, ele disse, não sou muito bom nos microfones, mas vamos aceitar esse desafio, né? É verdade, é verdade. Eu sou como... profissionalmente trabalho nas ciências exatas, matemática especificamente. Meu Deus. Né? Normalmente o pessoal das exatas não são muito bons de fala, de comunicação, mas a gente procura, na medida do possível, claro. interagir da melhor forma. Mas se dá aula para alunos como a gente era lá no 2015, olha, né, senhor? Mas é isso aí. Verdade. Então, para começar, como de praxe aqui a gente pergunta, eu quero fazer esse questionamento para ti. Quem é Gerson Tasso? Olha, Gerson Luiz Cor Tasso nasceu em 1º de maio de 1965, lá no interior de Palmeira das Missões, hoje município de Sagrada Família. Filho de Cândido Ferreira Tasso e Almira Cor Tasso. Eu sou o filho do meio 3 vezes. Opa! Olha só. Por que 3 vezes? Meus pais tiveram 7 filhos. Sim. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, 3 irmãos mais novos. Essa é a primeira vez que eu sou filho do meio. Segundo, eu tenho 2 irmãs mais velhas e 2 irmãs mais novas. Caramba! E terceiro, eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Quer dizer, se a gente for procurar literatura, existem várias publicações
sobre o filho do meio, para mim tu multiplica por 3. Nossa. Né? Porque eu sou três vezes filho do meio. Meus pais eram agricultores, pequenos agricultores, né? Então a gente é uma família muito humilde. Sim. Então, como eu disse, eu nasci em maio de 65 e a minha primeira grande, digamos assim, emoção, eu, claro, não me recordo que eu tinha 3 meses e 20 dias, porque no dia 19, 20 de agosto de 1965 teve aqui no estado a maior nevasca que já aconteceu. E minha mãe, meus pais, enfim, contavam depois que nesses 2 dias a neve era tanta que se acumulava no telhado da nossa casa. Caramba. E meu pai tinha que ir lá com a enxada retirar a neve que se acumulava sob risco de o telhado vir abaixo. Nossa. E claro, eu com essa idade não tinha noção da situação, do perigo, enfim. Sim. E ficava bem belo na minha caminha lá, curtindo aquilo, né, como se nada estivesse acontecendo. Mas, de fato, é uma situação assim que marcou a minha vida inicial. Uhum. Pois é, professor, eu lembro não, né, que eu também não sou daquela época, mas o vô contava que essa nevasca foi uma nevasca muito grande e também eu não tinha, né, não entendia, né, achei que nunca tinha dado alguma coisa dessa, depois eu fui pesquisar sobre essa nevasca. E realmente foi um tendel, né? Embora assim, na época não existiam muitos instrumentos para registros, sim, existem algumas fotos da época, né, que mostram realmente o quanto a dimensão daquele evento foi realmente algo muito marcante. Exatamente. E tanto é natural de Palmeiras das Missões? Palmeiras das Missões. Né? Como eu disse, hoje a localidade em que eu nasci se emancipou. Inclusive eu tive a honra de fazer parte da comissão emancipacionista daquele município de Sagrada Família. Sim. Que quando teve aquela onda de emancipações, sim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, então eu fiz parte da comissão daquele município. Ainda tenho hoje, meus pais moravam lá, hoje são falecidos. Tenho 2 irmãos que ainda residem lá naquele município. Então é uma referência muito grande, uma lembrança importante que eu guardo, né, da minha passagem para aquela região. Show, então tem culpa tua lá no meio da emancipação. É verdade. Assim, toda vez que há um evento no município lá, a gente recebe algum convite para participar de homenagens, enfim, que são feitas àquelas pessoas que se dedicaram, porque hoje mudou a legislação. Sim. Criar um município hoje é algo que não se cogita tão facilmente, porque a legislação está bem mais exigente, seja em relação ao número de habitantes do município, em relação ao número de eleitores também, né? Então, mas foi uma experiência muito gratificante, ajudar a criar um município. Sim. Olha só, eu vou poder dizer para os meus filhos, meus netos, né, que eu fiz parte da comissão emancipacionista do município de Sagrada Família. Caramba, isso né? é realmente algo muito gratificante. Show de bola. Então, como eu estava dizendo ali, tu é de exatas, né? Tu é graduado em... Pois é. Então, a minha graduação é Ciências Exatas, Ciências Naturais, com habilitação também em Matemática. Eita. Mas antes de ser professor, eu transitei por vários ambientes profissionais. Opa, então conta essa história pra gente. Eu rapidamente posso falar que eu já fui comerciante, sim, né? Eu já fui caminhoneiro. Opa! Eu já fui vendedor de seguros. Caramba! Seguros de vida, seguros, enfim, nas várias áreas. Fui vendedor de filtros d'água. Eita! Né? Fui também... Trabalhei como, não radialista propriamente dito, mas numa época de faculdade lá em Ijuí, certamente existe ainda, na estação rodoviária, uma estrutura semelhante a uma rádio. Legal. Onde, né, anunciam ali chegadas e partidas de ônibus, intercala com patrocinadores e música. Que legal. Né? Então eu tive essa experiência lá na minha época de faculdade e foi muito gratificante. Até por um detalhe pequeno eu não enveredei por essa área. Né? E posteriormente eu também investi em fotografia e filmagem. E foi aí onde eu, de fato, me firmei. Paralelo a minhas outras atividades, eu trabalhava. Eu cheguei a ter uma empresa de fotografia e filmagem de eventos, né? Batizados, casamentos, aniversários, formaturas, enfim.
E, digamos assim, essa gama de atividades foi me enriquecendo, né? Foi me contribuindo. Além do caso de eu ter, né, um pouco meio contraditório, eu concluí minha graduação para trabalhar no magistério e fiz um concurso para a Polícia Civil. Caramba! Pois é. Surgiu a oportunidade de fazer o concurso para investigador de polícia. Opa! E eu fui aprovado. Participei do curso de formação, que aconteceu lá em Porto Alegre, na Academia da Polícia Civil. Um curso de aproximadamente 6 meses de duração. Posteriormente, fui designado para trabalhar em Palmeiras das Missões. Eu optei por trabalhar na minha própria cidade. Sim. Não é uma coisa muito comum. Normalmente, os policiais que se formam optam por trabalhar em cidades diferentes. Porque para evitar alguma situação de conflito de interesse, alguns relacionamentos de amizade, enfim, que possam dificultar, né, no ambiente de trabalho. Mas eu optei por trabalhar em Palmeiras das Missões. Fui investigador de polícia lá, trabalhava na linha de frente. Nossa, né, que é aquela linha de investigação mesmo, de cumprir mandados de busca, mandados de apreensão, mandados de prisão. Né? E é claro que é um ambiente, e continua sendo um ambiente um pouco tenso. Imagina. Né? Um pouco perigoso. E eu fui policial, então, por 5 anos. 5 anos? 5 anos e alguns meses. Já teve um caso, assim, falando nessa parte da policial, já teve um caso, assim, tenso? Que Teve um caso. Teve um caso que eu vou relatar brevemente. Aconteceu um assalto ao maloteiro de um banco. Não foi assalto ao banco. Ao banco. Porque os bancos, eu não sei como é que funciona hoje, né? Eu não sou bem inteirado dessa situação, mas na época, todos os dias, ao final do expediente, os bancos têm que enviar para o Banco do Brasil aquela quantidade excedente de dinheiro. Os bancos privados não podem ficar com uma certa quantia de dinheiro além do que é permitido. Então, a quantia excedente tem que ser levada para o Banco do Brasil. Sim. Isso era feito diariamente por todos os bancos lá, né, da cidade. E numa dessas vezes, o maloteiro, que é então essa pessoa que levava o malote para o Banco do Brasil, foi assaltado no meio do caminho. E aí roubaram, claro, o malote de dinheiro dele, ele foi agredido, enfim. Aí assim que a comunicação chegou na delegacia, a gente saiu, né, em diligência para tentar, né, localizar os suspeitos e conseguimos êxito, né, mas foi um êxito pouco arriscado. Imagina. Na medida em que, né, o assaltante estava armado, lógico, e então a gente teve que também fazer uso de arma. Houve a troca de tiro, então? A gente se antecipou a ação dele, ele não chegou a atirar, mas ao sacar a arma a gente conseguiu, né, atingir a ele. Né, e felizmente ele não veio a óbito. Né, a gente conseguiu contornar a situação, foi recuperado todo o dinheiro do assalto, né, e a vida dele foi preservada. Não teve nenhuma outra vítima do caso. Então, claro, é uma emoção, é uma adrenalina muito grande diante do risco, né, de vida, tanto nosso quanto dos nossos colegas, enfim, que estavam envolvidos na operação. E então eu fui, como eu te disse, fui policial por 5 anos e alguns meses. Mas essa condição do dia a dia, enfrentar situações de risco, situações de perigo, eu te relatei uma, teve outras, mas essa foi a mais intensa. Fazia com que a gente pensasse, poxa, será que eu vou permanecer na polícia? Será que não existe outra alternativa? Especialmente pensando na minha mãe. A minha mãe, toda vez que a gente conversava, eu percebia que ela ficava angustiada. Porque ela assistia na televisão, né, ouvia comentários de policial morto em serviço. Isso, infelizmente, continua acontecendo até hoje. Né, mas na época talvez fosse até mais intenso ainda. E nesse meu tempo eu tinha feito concurso para o magistério. E já tinha sido aprovado e já tinha sido chamado a primeira vez para dar aulas. Só que existe a possibilidade, quando tu é chamado num concurso, de tu pedir para ser colocado no final da fila. Você não perde a vaga, tu apenas é colocado no final da fila. Entendi. E eu fiz isso. Mas logo o pessoal da coordenadoria lá de Palmeiras das Missões disseram, olha, Gerson, está chegando a tua vez de novo, que a fila não é tão grande. Então eu fui juntando esses fatores, né,
do desgaste emocional, porque é um ambiente muito tenso na delegacia de hostil, polícia. né? Imagina. Ninguém vai na delegacia de polícia te convidar para uma festa de aniversário, né, para o batizado do filho, Sim. né, para um churrasco de final de semana. Exatamente. Quem vai lá, vai porque sofreu uma violência, Sim. ou porque testemunhou um crime, ou porque foi vítima Sim. de um crime. Quer dizer... É um fator ruim, né? Exatamente. Que a pessoa vai para lá. Então, somado tudo a isso, o fato da preocupação da minha mãe. Eu percebia que ela ficava angustiada comigo. E eu já, né, ter a opção de vir trabalhar no magistério, eu fiz a opção. Chegou um certo dia lá, eu procurei o delegado, digo, olha, delegado, como é que eu faço para me exonerar da polícia? Claro que, a princípio, ele não aceitou. Ele disse, não, vai para casa, descansa uns dias e depois a gente conversa sobre... Né? E eu disse, não, delegado, eu quero formalizar minha saída, minha exoneração. Aí, então, formalizei, entreguei minha arma, minha carteira, assinei o requerimento de exoneração e assumi o magistério. Sim. Claro que financeiramente eu perdi muito dinheiro. Com certeza, né? Porque o salário de professor, né, não é bom hoje, já não era na época. Não era lá, né? Não é? Então, eu tive que me desdobrar. Então, eu comecei trabalhando em escolas, e aí, paralelo a isso, como eu já conhecia um pouco do ramo de fotografia, Sim. eu trabalhava numa empresa de fotografia, a Foto Flash, lá em Palmeiras das Flash. Missões. Opa! Foto Flash. Que show. Então, eu intercalava, trabalhava nas escolas e também com fotografia e filmagem. E começou nas escolas de lá mesmo? De lá mesmo, exatamente. Palmeiras das Missões é uma escola, uma cidade grande, Sim. quer dizer, bem maior que Sobradinho. Bem maior. Deve ter em torno de 50 mil habitantes. Mais grande. Então, tem várias escolas lá. E eu fiquei circulando, trabalhei, né, em várias escolas lá. Sim. Tive uma experiência também na coordenadoria da educação lá, que foi bem válida. Legal. Tive novos aprendizados. Acho que o importante é isso, quem trabalha em escolas, é importante transitar por vários setores, não ficar só num. Sim. Né? Eu sempre digo assim, o professor de escola, o funcionário de escola, ele tem que passar pela supervisão, ele tem que passar pela direção de escola. Para entender, Para compreender exatamente a dinâmica e sugerir, quem sabe, mudanças para melhorar o contexto todo. Isso aí. É que nem a área da comunicação aqui eu vejo que a gente trabalha jornal, rádio, mídias sociais e a gente trabalhando nisso tudo a gente consegue complementar num só, entendeu? A gente sabe o que precisa em um que não precisa em outro, o que precisa em outro que não precisa em um. Exatamente. Porque é todo um contexto. Exato. Né? São vários elos. Exatamente. E esses elos têm que estar ligados. Um tem que complementar o outro. Com certeza. Onde não há conversa, onde não há diálogo entre os setores, a coisa não funciona direito. Não dá certo, né? Verdade. Não funciona. E, professor, eu queria entender por que matemática, por que exatas. Me explica isso, cara. Pois é. Sabe que da minha família, né, meu pai, embora sempre tivesse poucos estudos, né, ele estudou apenas até a antiga quarta série, então ele não tinha grandes conhecimentos técnicos, mas eles tinha muita facilidade para cálculos. Nossa, então vem da né? família já. Ele sabia fazer cálculos, inclusive cálculos mentais. Me surpreendia isso nele. Pois é. E eu comecei a dizer, mas como é que ele tem tanta facilidade? Como é que ele consegue calcular, por exemplo, né, uma carga de madeira, uma carga de areia, uma área de terra, que são situações bem comuns lá no interior, na área rural. Sim. E eu comecei a me interessar um pouco por esta arte de fazer cálculos. Nossa. E aí, quando teve a oportunidade de fazer vestibular, eu não tive dúvida. Eu enveredei pro lado das ciências exatas, pro lado da matemática, pro lado dos cálculos, e acabei me fixando nessa parte aí, sabe? Então, dar aula, para mim, embora eu tenha facilidade também nas linguagens, eu leio bastante, eu me policio, sabe, Victor? Nas férias escolares, eu cobro de mim mesmo. Eu tenho que ler 2, 3, 4, 5 livros. Tem que ler. Né? Se não tem livros novos, eu releio aqueles antigos que estão lá em casa. Show! Né? Por quê? Porque a leitura ela abre horizontes. Abre. Né? Então, quando eu vejo um aluno, às vezes, com dificuldade na matemática, o pai do aluno chega assim, ô professor, será que é o caso do meu filho ter aula particular? Eu disse, não.
Eu digo, não, teu filho precisa de leitura, tem que ler. Sim. A leitura abre horizontes, ajuda inclusive na matemática. Com certeza, em tudo, né? Em Com tudo. certeza. Que nem no último episódio que a gente fez com o Robson Dias, ele destacou bastante sobre a leitura. Que ele Então, tava veja até só. bravo com ele mesmo, que ele não tava conseguindo ler tanto. Hoje acontece com a fotografia também, a gente não costuma não imprimir mais fotos. Exatamente. A gente tem que eu ia as falar. fotos digitais, está no computador, está no celular, a gente não tem mais a foto Exato. física para visualizar, para manipular. Algo documento, né? Com assim, os né? livros também está acontecendo isso. Isso não é uma coisa boa. Nada melhor, nada se compara a você ler, folhear um livro. Se tem dúvida, volta umas páginas, relê Sim. aquela história de novo. Então, a leitura, de fato, é algo, né, muito importante. Com certeza. Assim como a matemática, lógico. Que nem a gente destacou também no episódio 21 do Robson, que muita gente, elas tiram a foto pelo like. Elas hospedam na internet essa foto. E eu até falei pra ele que a internet não nos dá garantia alguma que a foto vai ficar lá daqui a 10, 20, 30 anos, né? Então, não, é algo inviolável, Com infelizmente, certeza. né? São situações que vão surgindo, as inovações, né? É muito rápido o que acontece, as mudanças hoje em dia. Sim, sim. Né? Eu sou da época do videocassete. Né? A gente ia no final de semana na locadora de vídeo, né? Selecionava lá 2 ou 3 filmes para assistir no final de semana e na segunda-feira devolvia as fitas de vídeo para a locadora. E aí de enrolar a fitinha. Entende? Então, quer dizer, veja, isso há 20, 30 anos atrás. Sim, Então, repare a velocidade com que as coisas vão evoluindo. Hoje não se cogita mais tu colocar uma fita para reproduzir num aparelho de videocassete. Exatamente. Quer dizer, porque tu tem várias plataformas digitais. Facilidade, né? Né? A facilidade Então, de ver. de fato, hoje é muito fácil tu assistir um filme da tua escolha e é muito fácil você acessar também um livro virtual. Sim. Mas o livro físico, né, está deixando de existir. Exatamente. A fotografia impressa está deixando de existir. Cada vez que eu vou lá na casa, não morava meus pais, a gente tem uma sessão lá de nostalgia, assim, de pegar a caixa de fotografias e olhar as fotos antigas. Quando tu olha a foto, você volta naquele dia, Exatamente. volta naquela época. Eu tava lá aquela hora, eu tirei essa então, foto aqui. Isso não tem valor. Sim. Né? Você olhar uma foto e retornar pro dia em que ela foi Exatamente. feita. Pegar papel, né? Assim, Verdade, pegar o papel. verdade. É bem isso aí mesmo. E voltando agora de novo para salas de aula, o que te faz brilhar assim o olho quando ao Pois ser é. professor? Victor, tu sabe que ser professor é um desafio. Sim. Hoje, já foi, né, desde um tempo atrás. E ser professor de matemática é um desafio ainda maior. Bem grande. Maior. Bem grande. Porque 9 de cada 10 alunos, se você perguntar para eles, eles vão dizer que matemática é o bicho-papão da escola. Eles não gostam da matemática, eles não entendem a matemática, eles querem distância da matemática. Né? Então, eu comecei a me dar conta de que isso acontecia e eu pensei, peraí, vamos ter que pensar em alguma forma de eu reverter isso. Eu vou ter que tornar a matemática um pouco mais leve. Sim. Eu tenho que pensar em estratégias para que a matemática seja compreendida. Atraente, né? Atraente, Sim, ao exatamente. aluno. Com alternativas viáveis, né, economicamente viáveis, Sim. e atrativas para os alunos. Então, foi quando eu, né, tive a oportunidade de conhecer o xadrez, os benefícios que o xadrez traz para estudantes, para pessoas em geral, mas especificamente para estudantes. Sim. Né? E já então, né, certamente lá 15, 20 anos atrás, eu comecei a, devagarinho, introduzir o xadrez nas próprias aulas, porque infelizmente não existia um tempo específico para o xadrez. Né? Isso tinha que ser feito durante as próprias aulas. Sim. Tem um tempinho sobrando lá? Vamos treinar o xadrez aqui. Conversava com a direção das escolas, graças eu sempre tive assim um apoio das direções das escolas. Eu chegava e apresentava, digo, olha, eu tenho informações, argumentos
para jogar o xadrez com os alunos, apresentava um projeto para a direção das escolas, e todas sempre foram bem parceiras nesta hora, né? Então, o xadrez acabou, digamos assim, sendo uma estratégia para trazer os alunos para a matemática, porque ao praticar o xadrez, você está trabalhando a matemática. Verdade. Né? Bastante. É a geometria, é a probabilidade, é a estatística. Então, está tudo, né, englobado, né, no jogo. De xadrez. Eu lembro da nossa época de xadrez, né? Épocas de ouro de xadrez, né? Pois é. Como eu falava antes, então, minha vida toda foi lá em Palmeiras das Missões, e nas escolas, enfim, da cidade. Mas em 2013, eu, né, vim para cá, para Sobradinho. Minha esposa é daqui. Sim. E então eu vim em 2013, fevereiro de 2013. E então comecei a trabalhar numa escola aqui da cidade, e na outra lá no município de Passa Sete, Campo de Sobradinho. Campo de Sobradinho, que é onde fica a escola Silvano Luiz da Silva. Exatamente. Minha terrinha lá, gente. Pois é. O pessoal diz que eu sou da Murta, mas eu sou do Campo de Sobradinho. Campo de Sobradinho. Fica na metade do caminho da tua casa, dos seus pais lá, né? Entre o Campo e a Murta, né? 3 quilômetros. Então, em 2013, eu comecei lá na escola Silvano Luiz da Silva. E foi um desafio bem grande, porque eu não conhecia a região aqui, os alunos também todos novos. Mas eu felizmente consegui, né, interagir bem com a comunidade escolar, né, criar um elo de amizades bem importante com os alunos, com a escola como um todo, né? Eu costumo dizer, sabe, Vitor, não existe escola ruim. Sim. Né? A gente vai criando conexões lá dentro, né? Isso é legal. Exatamente. Também lá na Silvano, na época a diretora Daiane Resch, a Daia, Prof. Daia, dava educação física pra gente. É verdade. Né, hoje está trabalhando na coordenadoria de Santa Cruz do Sul. Também ela deu toda a abertura, todo o respaldo para o trabalho da gente, desenvolveu o xadrez com os alunos, e conseguimos lá ótimos resultados, né, na UMEPAS, que é a Olimpíada Municipal do Passa Sete. 2 anos seguidos, olha. Rapaz, olha. 2 anos seguidos. O terceiro foi segundo, né? Não sei por que aconteceu comigo. Eu sei. Como eu sei, Vitor. Mas deixa quieto, isso é outra história, né? Deixa. Mas o Vitor foi um dos grandes medalhistas lá da Escola Silvano, na UMEPAS. E então, assim, são ótimas recordações que a gente traz, independente de medalhas, de classificação. O importante são os benefícios que o xadrez proporciona. E eu trouxe até uma colinha aqui, vou colocar meu óculos agora, porque eu quero deixar registrado. Isso não é o que estou falando, isso é a literatura, a bibliografia sobre o xadrez que fala. Show, né, por favor. Sobre a importância do xadrez nas escolas, né, o que ele traz de benefício para o aluno que pratica. Manda bala. São 10 benefícios. Opa. Vamos lá, número 1. Estimula o raciocínio lógico-matemático. 2. Aumenta a concentração. Não tem como jogar xadrez se não se concentrar. É verdade. Tu tem que focar no jogo, tu tem que focar na estratégia ali, né? que tu pensa em desenvolver. Número 3. Desenvolve a paciência em um mundo permeado por tanta tecnologia, em que tudo acontece de forma tão veloz. Esse desafio é muito grande para o professor que pensa em desenvolver o xadrez nas escolas. É verdade. Porque os alunos hoje são muito imediatistas. São acelerados, né? Exatamente, eles querem a coisa para já, é para agora. E muitos deles não têm a paciência de sentar, né, organizar o jogo, pensar numa estratégia do xadrez, porque eles querem o resultado para agora. É Free Fire, é Roblox, enfim. É Fortnite, né? Fortnite. Eu jogo Fortnite também. Tantos jogos que o resultado vem de imediato. Sim, na hora, vem né? rápido. O Free Fire, ali, em minutinhos, tu já matou tanto, quer dizer, ou já morreu. Já morreu. Meu Deus já do deu céu. buia, né? Enfim. Número 4. Exercita a mente e estimula a criatividade. Tu tem que ser criativo no xadrez. Tu tem que tentar imaginar estratégias para surpreender o teu adversário. 5.
ajuda o aluno a lidar com derrotas e ainda assim manter um ambiente cordial. No xadrez, quem perde não chora, ou dificilmente chora, não sai chutando. Não briga, chutando, né? Não sai chutando o adversário, não sai chutando mesa, não sai. Não. O praticante do xadrez desenvolve a capacidade de aceitar a derrota. Sim. E eu até costumo dizer, Victor, para os meus alunos, é na derrota que você aprende a jogar xadrez. Verdade. Não é na vitória. Porque quando tu ganha, você ganhou, você obteve sucesso na tua estratégia, Sim. mas você, de repente, não aprendeu uma jogada nova. Ao perder, é que você aprende porque você se dá conta que o adversário usou de uma ferramenta, de uma estratégia que você talvez não conhecesse Pegou ainda. artifício que tu ainda não tinha, Exatamente. né? Então, a derrota acaba sendo mais... proveitosa Exatamente. do que uma vitória. Número 6. Aumenta o rendimento escolar em outras disciplinas, com maior concentração e capacidade de raciocínio. Eu bato o martelo e digo, o xadrez não é bom só na matemática, ele desenvolve também a compreensão do todo. Sim. Né? É a chamada interdisciplinaridade, ou seja, a relação entre os vários componentes curriculares. Exatamente. Então, é importante também nesse sentido. Sim. 7. Desenvolve a memória. Tu tem que memorizar a jogada que tu fez, as que o adversário fez, Sim. e a partir disso não ficar repetindo jogadas. Né? A gente costuma dizer que no xadrez, jogar duas peças, a mesma peça, 2 movimentos contínuos, não é uma boa ideia. Não é legal, não. Né? Você tem que movimentar peças diferentes. Isso aí. 8. Ajuda o aluno a desenvolver técnicas de planejamento e antevisão. Quanto isso é importante? Né? Você planejar ações. Isso vale para a vida toda. Sim. Né? Você antever uma situação. Ou seja, a partir de um certo movimento, você prever quais serão os próximos. Serão as consequências Né? daquele movimento. Nesse sentido, um breve comentário aqui, um ex-campeão mundial russo, o Garry Kasparov, ele, entre os ex-campeões mundiais, foi aquele que conseguiu antever mais movimentos. Ele conseguiu antever 20 possíveis movimentos do adversário. Caramba. Isso é uma coisa absurda. Quando tu conseguir antever 2 ou 3, já é bastante. Já é ótimo, né? Imagina só. 20. Número 9. Ajuda na tomada de decisões em situações que exigem raciocínio rápido. Grande parte dos torneios de xadrez hoje são realizados com o uso de relógios. Sim. Então você tem o tempo para tomar decisões. Isso é importante. Né? Eu tenho, recentemente agora, felizmente, o Estado concedeu um tempo para trabalhar especificamente o xadrez nas escolas. Eu tenho agora 4 horas, parece pouco, mas para mim é muita coisa. É ótimo, né? Eu trabalho 2 horas de manhã com os alunos que estudam à tarde, é o contraturno deles, e 2 horas à tarde com os alunos que estudam de manhã. Sim. Isso é fantástico, porque já deu ótimos resultados neste ano. Claro que o ideal seria ter um tempo maior. Sim, com certeza. Mas essas horas já estão sendo, né, muito proveitosas. E aí eu percebi, sabe, Victor, o quanto é importante o aluno jogar o xadrez, jogar bem o xadrez, Sim. mas saber administrar o tempo. E os nossos alunos estão com dificuldade. Eu percebi especificamente, recentemente teve o torneio agora da Feira do Livro. Sim. É um torneio bem importante, com participantes de alto nível. Inclusive teve a Maria Eduarda, de Santa Cruz. Ela é campeã nacional na categoria de 8 anos. Caramba. Ela esteve aqui e ela deu show. Ela ganhou de atletas de 13, 14, 15 anos. Caramba, né? né? Então, a gente percebia assim, o alto nível do xadrez naquele torneio. Sim. Mas os nossos atletas, embora a gente teve sim, algumas premiações, mas tiveram dificuldade em administrar o tempo. Então, lá na escola Lindolfo Silva, que é uma dessas escolas que eu desenvolvo xadrez, o diretor Marciano Hubert já fez aquisição de relógios que vão ser usados nos treinamentos. Isso é importante. Porque administrar o tempo é fundamental também na vida, não só no xadrez. Exatamente. E o 10º benefício
estimula o autocontrole, que é você saber lidar com divergências, com dificuldades, sem perder, né, sem perder o controle, sem perder o foco, né? O foco exatamente das tuas ações. Show de bola. Tem muitos benefícios de xadrez. Eu me lembro quando eu comecei, eu não era do jeito que eu sou hoje em dia, né? A gente vai adquirindo, né? Sabe que então eu trabalho atualmente na escola Adolfo Silva, Sim. lá que eu tenho essas horas adicionais específicas para o xadrez. A escola Santo Carnel passou a ter esse ano o tempo integral. É aquela escola onde o aluno fica o dia todo na escola. Sim, sim. Então ele tem de manhã a aula, almoça na escola e de tarde participa de oficinas, né, específicas. A gente tinha também lá no São Pedro também. Então, pois é. Tinha, eu acho. Ok, então aí a diretora Juscelane me chamou e disse: Gerson, você não quer vir aqui para a escola Santo Carnel cuidar o almoço, acompanhar o almoço dos alunos? E eu disse: olha, lembra que eu falava no início, desafios, a vida é feita de desafios? Sim. Digo, vamos encarar. Bora. Então, eu saio do Lindolfo Silva 15 para o meio-dia, vou direto para o Santo Carnel, chego na escola, almoço com os alunos, Sim. E aí a minha tarefa durante esse intervalo é acompanhar os alunos até o começo da aula da tarde. E aí eu pensei, poxa, não existe um manual de instruções. O que é que eu vou fazer com esses alunos durante o almoço? Sim. Tem alguns que preferem jogar bola, ok? Mas tem dia que está chovendo ou o sol está muito quente, a gente não pode, né, dar bola para o aluno ir para o pátio. Sim. Enfim, comecei a pensar o que eu vou oferecer para esses alunos para ocupar o tempo deles de uma forma saudável. Sim. Não é? Xadrez. Então, a escola não tinha, de início, tinha lá, acho que 1 ou 2 tabuleiros só, né? Providenciei mais tabuleiros. Sim. A diretora também foi muito rápida nessa parte, já adquiriu mais tabuleiros, e começamos devagarinho a jogar o xadrez no intervalo do almoço. E aí, lógico que nem todos os alunos vão se interessar pelo xadrez. Sim. Qualquer opção, qualquer estratégia que tu levar para uma escola, nem todo mundo vai gostar. Exato. Mas teve sim aqueles que pegaram gosto pelo jogo, pelo xadrez, e agora no torneio aqui que teve na Feira do Livro, temos lá um primeiro e um segundo lugar na categoria deles. Que legal. Então veja, né? Isso foi uma coisa muito marcante, porque a Sim. escola nunca tinha tido esse tipo de conquista. Né? Que legal, né? Então, quem se realiza são os alunos e o professor junto. Porque a alegria do professor é ver o aluno realizado. E eu falava antes do programa, agora que eu tinha registrado aqui, que quando eu vi o Vitor participando, né, liderando, né, um programa tão importante, na rádio tão importante como é a Rádio Gazeta aqui em Sobradinho, ele está realizado pessoalmente, profissionalmente, Sim. mas o professor também tem, né, uma pontinha de orgulho nisso, porque de alguma forma o professor participou e eu participei da caminhada do Vitor. Grande parte da Não é? caminhada. Então, quando um aluno se dá bem, um aluno consegue sucesso nas suas investidas, Sim. né? O professor também se realiza. Exatamente. E eu me realizo muito quando eu vejo alunos se realizando, né, conseguindo medalhas, ou enfim, no xadrez. Mas claro que a medalha não é a mais importante, vamos deixar bem claro isso. Sim. É a prática sistemática do jogo. Exatamente. Show de bola. Professor, então, dando agora uma pequena pausinha para lembrar os nossos ouvintes de compartilhar o nosso podcast, seguir o nosso Instagram, @área98podcast, acompanhar também o nosso canal no Spotify, que também é Área98podcast, e também as redes sociais da Gazeta, @Sobradinho Gazeta no Instagram e Gazeta Sobradinho no Facebook também. E também eu tô criando um canal de cortes do Área 98, logo ele vai estar disponível também lá no YouTube, tá bom? Professor, pode passar também o seu Facebook, né, para o pessoal lá mandar uma mensagem, mandar aquele alô. Não tenho Facebook. Não tem Facebook? Rapaz. Instagram, então deve ter. Tenho, mas o meu filho que usa. Tá. Rapaz, eu tô desatualizado. Eu vou ter que Bora me fazer um atualizar. Insta, senhor. Vou fazer um Insta pro senhor. Não, eu tenho. Meu filho, Luiz Felipe, criou, mas eu ainda não mexo muito lá. Eu sei, porque eu já segui lá. É Gerson Tasso, tá? Tá bom, então, Gerson Tasso, segue lá. Sigam lá o senhor Gerson. Show de bola. E, senhor, agora voltando novamente ao tempo, quando tu chegou na Silvano, eu lembro de um cara careca, nós estávamos tudo lá fora, lá na escada. Eu lembro exatamente a cena. Eu tô chegando com a maletinha aqui.
com os papéis debaixo do braço e a gente lá em cima olhando. É esse o novo professor, então, cara, ele é careca. E daí eu te pergunto agora, por que o senhor é careca? Ótima pergunta. Sabe que já teve várias cogitações aí. Várias pessoas, quando me viram careca a primeira vez, pensaram assim: esse cara tá com câncer. Exatamente. Ele fez quimioterapia, caiu o cabelo dele. Enfim, sabe que eu já, muitos anos atrás, tive essa ideia de raspar meu cabelo. Que legal. Minha mãe não concordava. Não concordava. A minha mãe dizia assim: pera, tu não pode, porque... o que acontece? Deixa eu retomar então essa situação. Manda mal. Quando eu era criancinha, bebê, eu queria dormir na cama com meus pais. Sim. E minha mãe deixava, concordava, meu pai não queria saber. E aí, sabe como é que é a mãe? A mãe sempre dá um jeito, né? Dá uma contornada ali. Né? Então, ela sempre deixava eu dormir na cama entre ela e a beirada. Ah, sim. Só que daí, por conta disso, eu sempre dormia do mesmo lado. E ela dizia que por conta dessa condição, minha cabeça era torta. Então, se eu raspasse meu cabelo, né, todo mundo ia se dar conta que a minha cabeça era torta. Veja só. Aí um belo dia eu disse: mas mãe, peraí, eu já tenho minha boca torta. Pois né? é. Se eu tiver a cabeça torta também, não vai dar nada, não vai mudar. Então, tomei coragem e resolvi, né, raspar. Na primeira vez não foi fácil. Eu consegui uma maquininha emprestada, né, raspei o máximo que pude. Depois passa, né, a espuma e tal, e com o aparelho ali vai raspando. Então, foi bem estranho a primeira sensação. Porque parecia assim que estava faltando algo, e de fato estava. Realmente estava. E, né, no primeiro inverno também eu me recordo, por mais que usasse um boné, uma touca, enfim, ficava uma partezinha desprotegida aqui na nuca, né? E parecia que o vento gelado se combinava todo e vinha direto ali. Né? Vinha direto ali. Mas enfim, a gente acaba se acostumando, e depois do primeiro inverno, de lá para cá, isso já fazem mais de 10 anos que eu raspo. Sim. E virou um hábito. E o estranho, quando eu passo... normalmente, quando eu faço a barba, já raspo o cabelo junto. Vai junto. Né? Quando eu, às vezes, passo eventualmente um dia sem fazer a barba e o cabelo, já me soa algo estranho. Assim, parece que... Uma coisa ruim. Tá me incomodando. Caramba. Então, essa é a razão de eu raspar o cabelo. Não tem nada a ver com... Graças a Deus, não tem nada a ver com doença. Nada a ver com doença. Nada a ver com doença. Show de bola. Foi uma surpresa. Eu lembro que foi uma surpresa, cara, pra nós. Pois é. Então, a escola Silvano Luiz da Silva, para mim, foi muito importante, sabe, Victor? Porque a escola me acolheu muito bem. A direção da escola, os professores, os alunos, enfim, né? Aliás, a comunidade lá é maravilhosa. Sim. Eu seguidamente encontro ex-alunos lá, pais de alunos, né? Então é um carinho muito grande que recebe todos lá. Exatamente. Né? Da mesma forma aqui em Sobradinho, a escola que eu trabalho hoje, a escola Lindolfo, como falei antes, é um carinho muito grande, né? Pela direção, pelos professores, funcionários, alunos, enfim. Sim. Santo Carniel, que eu comecei este ano, e também já consegui estabelecer um vínculo de amizade muito grande, né? Com toda a equipe da direção da escola, os professores, funcionários, alunos. Sim. E também o Copete, onde eu trabalho à noite. Escola Copete, né? O diretor Alessio também me deu abertura total para trabalhar o xadrez com os alunos. Ainda não está, né, assim, fluindo muito bem, porque eu trabalho só à noite na escola, então não tenho tanto tempo assim para trabalhar com os alunos o xadrez. Mas devagarinho a gente vai plantando a sementinha e vai conquistando os adeptos. Eu lembro que no nosso tempo tinha bastante gente que treinava junto, né? Eu não vou falar, acho, o nome desse aqui, senão eu me esquecer de algum, né? Verdade. Mas a nossa turma, 9º ano, eu lembro, né? 2015. Até hoje mandei achei lá em casa a camiseta dos formandos 2015. O senhor tem aí? Oi? Pra nós ver o nome do pessoal? Daí a gente consegue tem. olhar o nome do pessoal sem errar. Verdade. Eu lembro eu tentei colocar a camisa esses dias. Adivinha? Não serviu mais. Tá aí. Meu Deus, deixa eu ler aqui pro pessoal, né? O Elemar, o Gago, né, que nós falava, chamava o Elemar. A Luana,
que era a Luana. Agora eu não sei onde é que a Luana tá, faz tempo que eu não vejo ela também. O pessoal se dispersou tanto, né? Cada um vai pra um lado. Cada um vai pra um lado. O Gia Batista, o Gia, velho. O Renan, nós chamava o Renan de caixa d'água, lembra, senhor? Tiaguinho, a Thaís, minha prima, a Tuane, a Mariana, o Juliano e a Ashley, né? Que turminha da pesada, né, senhor? Pois é. Que turminha. Faz uns Verdade. dias. Pois é. Então, mas sabe que a gente falando de cada um vai para um lado, eu me refiro a meus próprios irmãos. Sim. A gente tem 7 irmãos, como eu disse no início. Hoje eu tenho minha irmã mais velha mora no Novo Hamburgo, depois a Floracia mais velha, Sim. a Iraci mora lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. Nossa. Depois o terceiro, tô falando assim dos mais velhos, é o Joel, meu irmão, que é padre. Nossa. Ele está trabalhando agora em Santana do Livramento. Que Estivemos legal, recentemente cara. visitando ele lá, inclusive. Daí tem eu aqui. Depois tem o Eloy, mais novo que eu, trabalha lá em Sagrada Família, trabalha na prefeitura lá. A Clarice também, são os 2 irmãos que moram lá em Sagrada Família. Sim. E a irmã mais nova mora lá em Dourados, Caramba. no Mato Grosso. Diversificadíssimo. Então, cada um vai para um lado, essa é a tendência. É normal, inevitável, cada um vai buscar seu espaço. Show de bola. Né? Então, também mandar aquele grande abraço pros colegas, né? Dos antigos colegas do 9º ano, né? Grande abração. Estejam onde estejam, né? Verdade. Show de bola. E, professor, voltando agora ao campeonato de xadrez, ao jogo de xadrez, tu já participou de alguns campeonatos também? Participei de alguns, não tantos quanto eu gostaria, porque especialmente a pandemia, né, restringiu muito, né, os eventos. Bastante. Então, eu tenho participado inclusive nesse último agora que teve aqui na Feira do Livro, né, eu participei. Como eu te falei antes, um nível muito bom, um nível muito alto dos competidores. Consegui 3º lugar. Né, claro que a gente espera uma colocação melhor, mas, diante do nível dos atletas ali, para mim o 3º lugar foi fantástico. Sim. Que eu tenho procurado, né, até para usar isso com os meus alunos, é assistir vídeos comentados. Né, vídeos, né, de partidas de campeonatos mundiais. Isso enriquece muito. Com essa certeza. Estratégia. O YouTube hoje é uma ferramenta, né? YouTube ao alcance de todo mundo. Nosso querido YouTube, né? Monetiza nós aí. Pois é. Então, isso eu passo para meus alunos também. Vão assistir vídeo, vão aprender com quem né, já que tem a ferramenta ali, né, tecnológica. Com quem já trilhou esse caminho. Né? Aproveita e usa, né? Exatamente. Então, nos JERGs, por exemplo, que são os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, tivemos agora, foi né, no domingo retrasado, a fase estadual. Né? Então, eu tive um aluno do Santo Carnel na final. E 2 alunos do Lindolfo Silva na final. Que show. Né? Então, claro, a gente não conseguiu as primeiras classificações, mas só de estar na final já é, né, uma conquista muito grande. Exatamente. Porque, como agora, nessa modelagem virtual, os torneios não são mais presenciais, pelo menos no JERGS não foi presencial, então são milhares de participantes. Sim. Então, estar na final é uma conquista muito grande. Já é uma honra, né? Então, teve a fase regional. E quando saíram os resultados, a minha esposa, também é professora, eu acho que também facilita a nossa vivência diária, a professora Martinha. Ela é testemunha. Quando chegou o resultado lá em casa, eu chorei. Sabe? Então, chorei porque eu sei o quanto isso representa, né? Para a escola, para o aluno, para a família do aluno. Com certeza, né? Porque é todo um contexto. A família tem que apoiar, tem que dar suporte para que o aluno... Tem que ajudar, né? Para funcionar. Enfim. E eu lembro até a primeira vez que eu ganhei uma partida de xadrez do senhor. Eu lembro até a frase que a gente estava estudando. Como é que é o nome daquelas frases que se diz ao contrário, do mesmo jeito que se diz a... Palíndromo. Palíndromo, exatamente. E o palíndromo que o senhor ensinou, e uma semana depois eu ganhei dele no xadrez, foi a Torre da Derrota.
que se tu lê de trás pra frente, fica a torre da derrota também. E eu lembro que foi exatamente uma torre que matou o Rei do Surf. Sabe, Vitor, que eu fico muito feliz quando um aluno me ganha uma partida de xadrez. Não imagino o aluno. Eu cheguei agora, este ano, a dar uma caixa de bombons pro aluno que me ganhasse uma partida de xadrez. Viu, no meu tempo não tinha isso. Aproveita e a gente ganha bastante do sorteio. É verdade. Andei pagando esse ano aí umas 6 ou 8 caixas de bombons. Opa! Né? Porque eu acho que é uma forma de incentivar, Mas né, imagina. o aluno a estudar. Sim, com né, certeza. a estudar o jogo, estratégias, enfim. E na época, de fato, eu me recordo dessa derrota pro Vitor, porque, aliás, como eu jogo bastante, eu pratico há um certo tempo, Sim. não é muito fácil o aluno me ganhar. Isso é verdade. Não é muito Isso fácil. é verdade, a gente tem que jogar com... Então, quando o aluno me ganha, é um fato marcante. Vai, né? verdade. Então, eu memorizo, eu recordo tranquilamente, né, quais alunos me ganharam. O Vitor me ganhou, a Natália me ganhou alguma, tempo depois, né, enfim, Teve um que o outro aluno que me ganhou lá da Escola Silvano. No Santo Carnel tem um aluninho chamado Iago, este é pedreira, tem 12 anos só. Caramba. 12 anos só. Esse nos Jogos Rurais que teve agora, Sim. lá no Parque da Feijão. Primeiro lugar no xadrez. Esse menino vai longe, né? Se a gente conseguir dar um suporte para ele, né, continuar estudando, se dedicando aí, né? Eu já conversei com a mãe dele, que ele mora com a mãe. Certamente ele vai ser, né, um grande enxadrista. Show. Porque ele tem toda a técnica, né, dominada. Né? Apesar de só ter 12 anos. Pois é, né? Quando eu consigo ganhar dele, eu já consigo. Eu já me sinto bem. Tá, imagina, tá louco? Então, tu imagina o nível que ele já tá. Não, show de bola. Eu lembro, foi uma glória pra mim. E no meu tempo não tinha bombom ainda, viu? Tá louco, mas é isso aí. E, Sor, como é que eu faço, pra quem não pratica, como começar a praticar esse esporte? Então, olha, como eu te falei antes, o YouTube hoje é uma ferramenta indispensável, né, para vários aprendizados. Sim. E lá no YouTube existem vídeos para iniciantes. Eu acho que para quem não tem o tabuleiro, ou para quem tem o tabuleiro e não tem um instrutor, Sim. não é? O YouTube é a ferramenta adequada. Né? Então tu vai lá, digita lá xadrez para iniciantes. Sim. Vai aparecer vários vídeos lá, né, explicando passo a passo, desde a colocação das peças no tabuleiro, o movimento de cada peça. Sim, né? E aí depois vai avançando para, né, técnicas de abertura, Sim, exatamente. né, técnicas de domínio do meio do tabuleiro, Importantíssimo. porque dizem os estudos que quem domina o meio do tabuleiro ganha a partida. Então, é importante você saber fazer a abertura, desenvolver uma estratégia para dominar o meio do tabuleiro e organizar ataque, né, em direção à captura do rei. Sim. Né? Porque no xadrez o jogo só termina, enfim, quando o rei é capturado. Exatamente. Então a estratégia, o objetivo principal é, né, ameaçar, é capturar o rei adversário. E eu lembro até, antes de complementar, eu lembro até uma vez, foi Omepas, Serra Velha, que uma vez eu tinha estudado a noite passada, passei a noite inteira olhando coisa, pra estudar uma abertura legal, né? Eu quero uma abertura show de bola. Aquela abertura que tu ganha em 4 ou 5 jogadas, que eu não lembro o nome dela agora. Deve ser o cheque pastor. É rainha e... Bispo. E bispo, exatamente. Isso, é o cheque pastor. E no primeiro jogo do dia, o pessoal até se impressionou que eu saí do lado dentro da sala tão rápido. Que eu fiz exatamente isso ali que eu tinha visto na noite passada. O cara fez a coisa que eu queria, né, fazer. Ele abriu só os cantos. E eu abri ali no meio, paf, paf, puf. Checkmate. Nossa, eu até olhei um tempão assim, ver se tava tudo ok, né? Se era verdade o checkmate que eu ia dar nele. Pois E é. finish. São técnicas de abertura. Exatamente. Algumas são bem agressivas, no caso dessa do cheque Sim. pastor. Mas é claro que a gente também desenvolve técnicas para evitar o cheque pastor. Exatamente. Né? Tem. Então isso tudo a gente vai desenvolvendo. Eu tenho procurado trabalhar com meus alunos exatamente isso. Você tem que pensar no ataque? Sim. Tem que pensar. Mas também tem que pensar em você reforçar a tua defesa. Exatamente. O melhor Né? ataque é a defesa, né? Pois é. Então,
o cheque pastor, para iniciantes que não conhecem a jogada, realmente ele é fulminante. É matador. Né? É lindo. Eu achei Verdade. lindo aquilo. Mas enfim, então começar com vídeos no YouTube. E claro, quem tiver aqui em Sobradinho, por exemplo, né, lá na Escola Lindolfo, eu tenho então essas horas na sexta de manhã para os alunos da tarde e na sexta de tarde para os alunos da manhã. Sim. Então, para os alunos de lá, a gente está conseguindo fazer esse trabalho. E meu filho, Luiz Felipe, Vitor. O Gersinho, cara. A gente meu filho, só me levava deu, ele. ontem ele me sugeriu. E eu acho que vou levar adiante uma ideia de um projeto voluntário, uma oficina de xadrez. Que show! Sabe? Eu comecei já ontem a pensar e certamente agora, no período de férias, vou né, formatar esse legal. projeto para que então no ano que vem a gente consiga trabalhar esse projeto social, né, levando o xadrez para o maior número possível de crianças da nossa comunidade. Tem apoio do Área 98 também. Show de bola. Bora lá. Show de bola, com certeza. Show de bola. Então estamos a quase 1 hora já de podcast. Olha, passa rápido. Rápido. Podcast eu não sei como é que pode. A gente volta a outro mundo, assim, sabe? Então, prof, agradecer, né, tua presença aqui. Dizer que tu é uma grande referência pra mim, desde lá do início, né? Começou sendo nosso professor, né? Até então, até os dias atuais, e vai continuar sendo, né? Minha referência, tanto no xadrez como na vida, assim, né? Eu não sou muito de falar essas coisas aqui, né? Mas é verdade mesmo isso aí. Muito obrigado por ser meu professor, por fazer parte dessa história que a gente tá construindo aos poucos, né? Me acompanhou desde lá nem foi no ano, né? Começou antes lá. Exatamente. Uma turma antes, eu acho que começou lá. Exatamente. Eu comecei em 2013. Exatamente. Você estava no sétimo. Sétimo ano, exatamente. Mas a gente já começou a ter aulas daí também, né? De matemática e tal. Então, devo muito ao senhor, tá bom? Olha, Vitor, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. E como eu falei antes, eu também me realizo quando eu vejo você, né, num patamar, né, de conquista que está, né, nesse momento. A tua conquista, a tua vitória também, de uma certa forma, né, me realiza como profissional, porque o professor ele tem esse papel, né, essa capacidade de alguma forma influenciar na vida dos seus alunos. E feliz é aquele professor que consegue, né, ver os seus alunos, né, atingindo um patamar de sucesso profissional como tu está tendo hoje. Muito obrigado. E então eu quero, né, então agradecer essa oportunidade, dizer que o magistério me realiza a cada dia, porque diferente de outras profissões, o magistério consegue permitir essas situações de a gente acompanhar a evolução, né, dos nossos alunos. Exatamente. E então dar um abraço muito especial a todos que estão acompanhando, né? Um beijo grande à minha esposa, a Martinha. Prof. Martinha. Meu filho Luiz Felipe. Aquele abração, Gersinho. Aí tenho também meus filhos maiores, o Dudu, que né, já formado em engenharia da computação. Opa! Mora lá em Santa Cruz do Sul, metido na engenharia. E a minha filha Ana Marta, que está se formando em fotografia agora. Opa! Em fevereiro do ano que vem se forma. Show de bola. Né? Então, um beijo para eles aí. E dizer que é uma honra muito grande participar desse teu programa aqui, tá, Vitor? Show de bola. Obrigado pela oportunidade, né? Um beijão pra todo mundo. Show de bola. E quem já foi aluno ou tá sendo aluno do professor, comenta aqui embaixo, tá? Manda um abração pra ele, que ele merece. Ele é show de bola, tá, cara? Então, também agradecer aqui aos nossos parceiros, Masterforma Academia, Loja Rosa Fashion e Seu Luiz Barbearia. Fechando o episódio 23, muito obrigado novamente, senhor, tá? Show Valeu, Vitor. Sucesso na tua vida. Obrigadão igualmente pra você. E até semana que vem, gente. Aquele abraço. Você acabou de ouvir Área 98.